O que acontece quando países que sempre olharam para os Estados Unidos começam a se afastar do dólar? A dolarização, um movimento que já fervilhava entre os BRICS, agora ganha novos contornos na Europa, com a França à frente. Enquanto muitos se perguntam se isso é uma ameaça ou uma oportunidade, a verdade é que essa mudança pode redefinir o comércio global como o conhecemos. Prepare-se para entender como essa tendência está moldando um novo cenário financeiro, onde a independência financeira pode ser mais do que um sonho distante. Essa transformação está ocorrendo em um cenário de instabilidade política, evidenciada pelo recente colapso do governo francês, o que pode introduzir novos desafios nas relações comerciais entre França, China e Estados Unidos. Antes de explorarmos as iniciativas recentes da França e o suporte da União Europeia na promoção de moedas alternativas e mecanismos comerciais diversificados, vamos primeiro analisar a trajetória histórica das relações comerciais entre a União Europeia e a China. Compreender essa base histórica é fundamental para entender as dinâmicas atuais e as decisões estratégicas que moldam o futuro dessas parcerias econômicas. A interação comercial entre a União Europeia e a China teve início em 1975, quando a Comunidade Econômica Europeia, anteriormente conhecida como CE, estabeleceu vínculos diplomáticos com a China. Esse marco representou o começo de um relacionamento econômico estruturado entre as duas regiões, preparando o terreno para uma cooperação mais profunda nas décadas seguintes. A relação ganhou força significativa com a assinatura do Acordo de Cooperação Comercial e Econômica em 1985, que estabeleceu uma estrutura para a expansão das relações comerciais e de investimentos. Esse acordo formalizou a parceria econômica, pavimentando o caminho para um crescimento mútuo no comércio bilateral. Um ponto de inflexão importante ocorreu em 2001, quando a China ingressou na Organização Mundial do Comércio. Esse desenvolvimento foi transformador para a relação comercial entre a União Europeia e a China, pois resultou na redução de barreiras comerciais, melhoria do acesso para os mercados e um rápido aumento no fluxo comercial entre as duas economias. A adesão à OMC também impôs à China a adoção de normas de comércio internacional, o que fortaleceu a confiança das empresas europeias e promoveu uma maior interdependência econômica. Em 2003, a criação da Parceria Estratégica Abrangente intensificou ainda mais a cooperação bilateral, abrangendo não apenas o comércio, mas também intercâmbios políticos, culturais e tecnológicos. Essa parceria destacou o compromisso compartilhado de enfrentar desafios globais e aprofundar os laços econômicos. Ao longo dos anos, a relação evoluiu para incluir diálogos sobre mudanças climáticas, inovação e desenvolvimento sustentável, refletindo a crescente complexidade e importância da relação entre a União Europeia e a China. A China tornou-se um parceiro comercial indispensável para a União Europeia, com o comércio bilateral de mercadorias alcançando aproximadamente 7 bilhões 395 milhões de euros em 2023, o que representa uma média impressionante de 2 bilhões e 3 milhões de euros em transações comerciais diárias. Essa robusta troca comercial evidencia a profundidade da interdependência econômica entre as duas nações, sustentada por extensas trocas de maquinário, veículos, produtos farmacêuticos e bens de consumo. No entanto, a relação é caracterizada por um desequilíbrio comercial persistente e significativo, com o déficit comercial da União Europeia com a China atingindo 291 bilhões de euros em 2023. Esse desequilíbrio evidencia a dependência da União Europeia das importações chinesas em setores estratégicos, como eletrônicos e maquinário industrial, ao mesmo tempo em que enfrenta obstáculos para acessar os mercados chineses. Uma análise mais aprofundada das dinâmicas comerciais revela a importância predominante do maquinário e dos equipamentos de transporte no comércio bilateral. Em 2023, a União Europeia exportou aproximadamente 114 bilhões de euros em
maquinário e equipamentos de transporte para a China, enquanto importou quase 296 bilhões de euros na mesma categoria. Os eletrônicos, especialmente os equipamentos de telecomunicações, destacaram-se como um segmento fundamental das importações, com a União Europeia trazendo 56 bilhões e 3 milhões de euros em tais produtos da China. O maquinário industrial também representa uma parte significativa das importações da União Europeia, ressaltando sua dependência da China para componentes críticos de fabricação. Simultaneamente, produtos químicos, incluindo medicamentos, figuram de maneira destacada nas exportações da União Europeia, refletindo a diversificação do comércio além dos bens tradicionais. Apesar desses volumes comerciais impressionantes, a União Europeia enfrenta inúmeros desafios em sua relação econômica com a China. As empresas europeias frequentemente se deparam com barreiras regulatórias significativas e restrições a investimentos estrangeiros na China, limitando sua capacidade de competir de maneira eficaz no mercado chinês. Esses obstáculos dificultam os esforços da União Europeia para equilibrar os fluxos comerciais, já que as oportunidades para exportadores europeus permanecem restritas em comparação com a entrada massiva de produtos chineses no mercado europeu. O desequilíbrio comercial levou a União Europeia a adotar medidas voltadas para a proteção de suas indústrias e para garantir uma competição justa. Por exemplo, em 2024, a União Europeia impôs direitos anti-dumping sobre importações chinesas de dióxido de titânio, variando de 0,25 a 0,74 por quilograma, para proteger os produtores europeus de práticas de preços injustos. Medidas semelhantes foram implementadas em outros setores para abordar preocupações sobre produtos chineses subvalorizados inundando o mercado europeu. Embora a interdependência econômica entre a União Europeia e a China tenha trazido benefícios significativos, também suscitou questões críticas sobre sustentabilidade e equidade. A dependência da União Europeia das importações chinesas de bens essenciais e a dificuldade em penetrar no mercado chinês destacam a necessidade de ajustes estratégicos nas políticas. O diálogo e a negociação contínuos permanecem fundamentais para enfrentar esses desafios, com ambas as partes buscando manter uma parceria que seja não apenas economicamente robusta, mas também justa e mutuamente benéfica. Desenvolvimentos contínuos, como a ratificação estagnada do Acordo Abrangente sobre Investimentos e a imposição de medidas de defesa comercial, refletem a complexidade de navegar nessa relação multifacetada. À medida que ambas as economias continuam a interagir, encontrar um terreno comum nas políticas comerciais e abordar questões sistêmicas será crucial para garantir a estabilidade e a prosperidade a longo prazo dessa parceria. Nos últimos anos, as tensões na relação comercial entre a União Europeia e a China têm aumentado. Em 2023, a União Europeia iniciou uma investigação anti-dumping sobre importações chinesas de veículos elétricos, argumentando que subsídios estatais substanciais fornecidos às empresas chinesas lhes conferiam uma vantagem competitiva injusta. Essa ação foi vista como parte dos esforços mais amplos da União Europeia para proteger suas indústrias de distorções de mercado causadas pelas políticas econômicas orientadas pelo Estado da China. A investigação tinha como objetivo garantir igualdade de condições para os fabricantes europeus, que enfrentaram pressão crescente devido ao aumento de veículos elétricos chineses acessíveis no mercado europeu. A China respondeu rapidamente em 2024, lançando suas próprias investigações anti-dumping contra exportações europeias-chave, como carne de porco e produtos lácteos. Essas investigações foram percebidas como medidas retaliatórias, intensificando as tensões comerciais entre as duas potências econômicas, focando em setores onde a União Europeia tradicionalmente mantém uma forte presença global, aumentando as preocupações entre os produtores europeus sobre seu acesso ao mercado chinês. A busca por autonomia geopolítica é um fator significativo que impulsiona a diminuição do uso do dólar americano no comércio internacional. Países que optam por transações em moedas alternativas conseguem reduzir sua dependência do sistema financeiro dos Estados Unidos, frequentemente utilizado para impor sanções econômicas. Essa estratégia é especialmente visível entre os membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que têm focado em
fortalecer sua soberania econômica ao minimizar o uso do dólar em suas transações comerciais e financeiras. O objetivo dessas nações é proteger suas economias de influências externas e aumentar sua capacidade de implementar políticas independentes.